A gente vai hoje trabalhar na sequência aí do princípio da humanização. Na semana passada nós iniciamos esse trabalho aí com algumas frases e eu resgatei uma aí para a gente começar hoje relembrando, a frase de São Francisco de Assis, que diz que todos os seres são iguais na sua origem, nos seus direitos naturais e divinos, e também no objetivo final, porque todos os seres vivos acabam mortos, né? A grande questão que a gente precisa trabalhar é o que nós vamos fazer no intervalo entre esses dois eventos. Bem, nós estamos trabalhando nossos princípios já há algumas semanas, né? Lembrando que o conjunto dos princípios forma o primeiro dos nossos 5 pilares e nós trabalhamos o nosso princípio na semana passada já, vamos continuar hoje, que diz que todos somos gente, somos todos humanos. E o objetivo é entender o que isso significa na prática. A gente analisa todos os nossos princípios, né, por se tratarem de princípios comportamentais, né, na interação com as outras pessoas. E a gente resumiu isso nesse gráfico aqui, né, onde cada um de nós está no centro da sua família, são as pessoas que se relacionam de forma continuada, tá certo? E depois, num círculo mais afastado, aquilo que nós chamamos de círculo social, que são aqueles lugares onde cada um de nós frequenta, seja por escolha, né, por obrigação, né, ou porque a gente gosta mesmo, né? Aí cada um tem atividades que desenvolve, né? Essa nossa aqui, por exemplo, é uma delas, né? Tá certo? A gente já tinha detalhado isso, mas não vou me esticar aqui nessa questão. Bem, o último lembrete, né, que nós trabalhamos cada princípio em 3 perspectivas diferentes, né? A primeira, através de frases de autores célebres que ajudam a entender o que significa. A segunda, através de questionamentos que nos levam a pensar a respeito do significado. E por último, através de uma relação de metas, né, que nós chamamos de cardápio, né, que já foram colocados em prática por outras pessoas e que podem ser úteis para que a gente se aperfeiçoe justamente no detalhamento do que o princípio nos apresenta. Esse princípio da humanização, né, nós começamos a trabalhar com ele na semana passada, e a última frase que nós colocamos na semana passada, vou começar com ela hoje, é a necessidade de nós termos aquilo que Buda chama de amigos, né? Bons amigos, né? São aqueles para os quais a gente permite que nos apontem aquilo que nós fazemos de errado também, né? Porque ninguém é perfeito, nós sabemos, né? E os bons amigos são aqueles que podem apontar para a gente as nossas imperfeições, que nos avisam quando a gente faz alguma coisa inadequada, né? E é, em geral, bastante difícil a gente conseguir pessoas, né, na nossa vida que de fato possam assumir essa posição, né? Buda diz que eles têm que ser respeitados como se fossem reveladores de um tesouro oculto. Esse tesouro oculto, é claro, somos nós mesmos, mas visualizar isso às vezes é muito difícil, porque a gente tem
severas limitações, né, pela nossa característica de ser humano, né, nós somos limitados. E ter consciência, né, de que somos limitados, de fato, como disse o Gandhi, é uma força, porque isso vai nos levar a agir conscientes, né, de que nós somos limitados, a não querer fazer aquilo que só um super-herói poderia, por exemplo, fazer, né? Nós comentamos na semana passada. A outra questão que é lembrada aqui por essa frase da Eleanor Roosevelt, né, é que esse processo de amizade, ele passa também pelo processo da gente ser amigo da gente mesmo, né? Então a gente precisa aprender, de fato, a se observar, a se cuidar e funcionar, né, de uma maneira que a gente possa, olhando para a gente, depois ser amigo dos outros, né? Porque isso é uma forma diferente, né, de colocar aí questões que vêm da antiguidade, né, mas a reciprocidade, né, entre as pessoas, a gente só pode dar aquilo que a gente tem, né? Então, se a nossa qualidade não for boa, nós não vamos ser bons amigos. A outra questão aqui, né, é que se somos todos gente, né, então nós deveríamos estar todos no mesmo nível, né? Somos todos seres humanos, como disse São Francisco, iguais. Gabriel Garcia Marques, né, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, né, ele tem essa frase aqui, né, que diz que um homem só tem o direito de olhar para outro de cima para baixo quando haverá de ajudá-lo a se levantar, né? Ou seja, no momento que o outro caiu e a gente está lá para ajudá-lo. Senão, isso aí não deveria acontecer. Outra questão muito importante, que é citada por muitos autores, nós temos aqui uma frase da J.K. Rowling, que é autora da série de livros do Harry Potter, né? Talvez vocês lembrem do nome dela na capa dos livros. É o seguinte: nós temos como seres humanos uma tendência a nos identificar com aquilo que a gente consegue na vida, né? Aquilo que é chamado de currículo no mundo profissional, as nossas qualificações em função de estudos e cursos, e de fato a gente precisa tomar cuidado, porque isso são realizações e qualificações, mas isso não é a gente, né? A gente, na verdade, a nossa essência é aquilo que nos permite reconhecer que a vida não é simples, né? Que a vida é difícil e que nos permite sobreviver às adversidades, né? Que é aquilo que nos fez buscar ajuda no começo. Então não adianta a gente dizer, não, porque eu sou médico, não, porque eu sou professor, né? Isso não vai mudar nada na nossa capacidade de sobreviver às adversidades enquanto ser humano. Essencialmente esse é o recado aqui dessa frase. A outra questão colocada aqui pelo Mandela, né, e que relaciona essa questão da humanidade com o mundo aí da convivência em sociedade, principalmente na questão política, né, é que todo mundo quer ser livre. E ser livre significa, né, que a gente possa, como diz a frase aí, inspirada na escravidão, né, romper as nossas correntes. Mas não é só isso. Ser livre de verdade significa que a forma como a gente vai viver a partir desse momento, ela não só respeite os outros,
mas que também trabalhe para melhorar a liberdade dos outros, né? Nesse processo aí de humanização coletiva. Outro aspecto abordado aqui pelo Fernando Pessoa é a questão da imperfeição, né, que tem no outro extremo o perfeccionismo, né, que alguns perseguem. Então, a pessoa diz que o ideal da nossa consciência nasce da imperfeição da vida. Nós não poderíamos ter consciência se nós fôssemos perfeitos. Portanto, como ser imperfeito significa poder ter defeitos de tudo quanto é jeito, né? Porque ser imperfeito significa falhar em alguma coisa, e nós podemos falhar num monte de coisas diferentes, né? Então, a forma de idealizar a perfeição, né, também é tão grande quanto o número de erros que a gente pode cometer, né? E aí fica o alerta, né, para aqueles que acreditam que ideal só tem um, né, que é aquele que eles defendem. Essa questão da imperfeição também é citada pelo Hellinger, né, porque às vezes a gente fica chateado com essa questão da imperfeição, mas ele diz que nós não devemos ficar chateados com isso, não. Porque, diz o Hellinger, né, que só o imperfeito pode evoluir. Aquilo que é perfeito não evolui mais, está estagnado. Fica aqui a analogia que ele faz com os cristais, né, as moléculas cristalizadas, elas não se movimentam mais, não reagem mais. Então, diz ele, né, só o imperfeito é que tem futuro, que tem a chance de evoluir. E para fechar aqui a segunda parte do Fernando Pessoa, né, ele coloca que nós adoramos a perfeição justamente porque nós não podemos tê-la, né? Ele se arrisca a dizer que se nós pudéssemos atingir a perfeição, a gente iria odiá-la, né? Então ele diz que o perfeito é desumano justamente porque o humano é imperfeito, né? Ele usa palavras mais poéticas do que eu, né? Mas é isso que ele coloca aqui. Essa moça aqui, não sei se vocês já ouviram falar dela, é uma professora americana, hoje guru aí de várias personalidades famosas, entre elas a Melinda Gates, né, esposa do Bill Gates, presidente da fundação lá, Filantropia, né, e que também foca muito nessa questão da imperfeição, né, da necessidade de precisar ter coragem para se expor dizendo-nos imperfeitos, né, de fato aceitar as nossas fraquezas e amá-las, né, fazer delas, como disse o Gandhi no começo lá, a nossa consciência, certo? Então a dica que ela dá aqui, né, que nós devemos deixar de lado a imagem da pessoa que achamos que deveríamos ser, para aceitar a pessoa que nós realmente somos. E isso passa por uma questão citada aqui pela Lavínia Lins, uma escritora brasileira aí da nova geração, né, que diz que o auto-perdão, que é a chave desse processo, é na prática o mais difícil, né? Porque a gente acaba, de alguma forma, aí, se iludindo, né, através de uma visão egocêntrica, né, no sentido de ser gerada pelo ego, né, de uma imagem idealizada, e isso acaba atrapalhando o nosso esforço aí em, de fato,
sermos gente, né? Quem vive com essa imagem de si próprio, né, são justamente aquelas pessoas que quando a gente olha para elas, no popular a gente diz, né, que raios de gente é essa, né? Se não usar adjetivos mais pesados, né? E essa é uma verdade que, né, inclusive foi identificada já no começo, por exemplo, dos estudos da psicanálise pelo Freud, né, quando ele disse, né, que, de forma meio sarcástica, né, que nós poderíamos ser muito melhores se não quiséssemos ser tão bons, né, de alguma forma dizendo que o ser tão bom, né, ele se coloca aí na questão da perfeição, né, como sendo justamente o oposto daquilo que nós poderíamos ser melhores, né? Isso lembra aquele ditado popular, né, que diz que o ótimo é inimigo do bom, né? E aqui quase concluindo já, né, tem uma frase do Divaldo Franco, né, que lembra, né, que esse auto-perdão, né, ele é necessário porque aquilo que nós já fizemos, se não saiu certo, ou se saiu certo, tanto faz, nós não podemos voltar lá para trás para apagar. Mas nós podemos, a partir de agora, avançar fazendo todo o bem possível para que na frente a gente colha resultados diferentes. E o Paulo Coelho resume isso de uma forma bem elegante, né, dizendo assim: acerte em tudo que puder acertar, mas lembrando que ainda assim a gente pode errar e que se isso acontecer, a gente não deve se torturar com os nossos erros.